sétimo ano. A aula de hoje ela vai corresponder ao que nós compreendemos aí sobre a página 29, que nós já passamos, né? Vimos ontem sobre a cultura da Idade Média, alguma coisa, introdução sobre a igreja cristã católica. E aí na página 30 a gente vai ver aí alguns detalhes muito importantes para a gente compreender sobre essa igreja católica e algumas doutrinas e também a base filosófica da Idade Média. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver aí uma definição para Santa Inquisição. A gente vai entender quais foram as doutrinas, principalmente as doutrinas que não eram, digamos, católicas, que começaram a aparecer. A gente vai ver também aí a filosofia medieval. E depois, em seguida, a gente vai ver a respeito da atividade que eu passei para casa, para a gente vai dar umas dicas para vocês, a fim de que se torne mais cômodo para vocês responderem. Não errarem tanto, né, gente? Tem muita gente errando muita bobagem, tá? Então vamos ter mais atenção. Na dúvida, você deixa um comentário na página que a gente responde, tá bom? E bem aí na página 30 a gente vai definir o que é a Santa Inquisição com base no nosso texto. Aqui é o seguinte, ó, você vai entender aqui, tá bom? E quando você estiver lendo o texto, você vai aprender. Fazer atividade você também vai aprender. É uma sequência, você entende e depois você aprende. Ó. A Santa Inquisição, esse pedacinho aqui, é uma espécie de tribunal, um tribunal que ia julgar, não é? Vamos dizer assim, um tribunal, né, para julgar os acusados de heresia. Então, ser herege é como se fosse todo aquele que não fosse de acordo com as doutrinas impostas pela Igreja Católica. Sendo um herege, a pessoa sendo, digamos assim, denunciado, a Santa Inquisição mandava um agente pegar aquela pessoa, né, para questionamentos, se fosse o caso mais grave, para prisão e tortura, até a pessoa confessar seus pecados. Ou seja, para a igreja nunca errar, tá entendendo? De um jeito ou de outro, a pessoa tinha que confessar seus pecados ali, dizer que errou, que foi contra as leis de Deus, porque a igreja detinha esse poder de não errar. Ela jamais ia pegar alguém que fosse inocente, tá? A pessoa era obrigada a confessar de um jeito ou de outro, né? Esses tribunais tinham a missão de descobrir, julgar, punir aqueles que não obedecessem o que a igreja determinava. Essas pessoas eram submetidas à excomunhão, enfim, né? A Inquisição revelou-se uma reação da Igreja Católica com relação às heresias, né? E ela funcionou em diversas regiões do mundo europeu ali naquele momento ali. Ela foi muito forte na Espanha, né? Ela foi muito forte na França também. Nessa imagem que nós vemos aí na página 30, deixa eu voltar aqui novamente. Essa imagem que nós vemos aqui representa a Joana d'Arc. A Joana d'Arc é a padroeira da França, viu? A Joana d'Arc era uma, digamos assim, uma jovem que muito engajada e religiosa, que começou a ter visões de Cristo, né, de Jesus. E ela sentia um apoio muito grande nisso, ela sentia um apego muito grande, ela poderia muito bem, de acordo com um dos seus sonhos, suas visões, proteger a França dos inimigos ingleses, né? Então ela se disfarçou de soldado, porque mulher não podia ir para o exército, mas ela se disfarçou de soldado e começou a entrar no exército do rei da França e combater ao lado dos outros soldados. Pela bravura, os outros soldados até acreditavam que ela era homem, né? Que ela havia cortado o cabelo curtinho ali para não ser identificada. Ela acabou ganhando a patente de comandante
e venceu realmente ali, expulsou os ingleses da fronteira, né? Só que quando foi descoberta que ela era uma mulher, ela foi levada a julgamento e obrigada a negar toda a participação, dizer que ela era uma bruxa, enfim. Como ela se recusou a negar, o pessoal acabou queimando ela na fogueira, viu? O pessoal da Inquisição, o pessoal da Igreja Católica Cristã Francesa, inclusive, queimando a sua heroína na fogueira. Hoje ela é a padroeira da França, né? Uma grande figura. A Joana d'Arc é considerada aí um vulto muito forte assim na tradição da história da França, né? Então, Inquisição era isso, gente. É um tribunal para julgar as pessoas que eles não gostavam, tá? Com relação às doutrinas que eu acabei de falar para vocês aqui, que eram doutrinas não católicas. Por que não católicas? Porque essas doutrinas foram surgindo na cidade de Bizâncio. E em Bizâncio não funcionava a igreja católica, funcionava a igreja ortodoxa. Por isso que não eram católicas as doutrinas. E essas doutrinas começaram a surgir. A primeira delas foi o arianismo, que dizia que Jesus não tinha nenhuma forma divina. Jesus tinha apenas uma forma física, de ser humano comum. Viu? Depois, uma nova doutrina foi surgindo, o nestorianismo. Também na região de Bizâncio. Como nós sabemos, Bizâncio era a capital do Império Romano do Oriente. O nestorianismo dizia que Jesus tinha tanto uma forma física como também uma forma divina. Tinha as duas formas, tá? E a outra doutrina que foi surgindo aí também nessa região foi o monofisismo. Essa doutrina dizia que Jesus tinha somente a forma divina. Ele não era humano, ele era uma espécie de entidade que teria surgido aqui na Terra e teria feito seus prodígios, seus milagres, enfim. São as três doutrinas que constam aí na página 30, tá bom, pessoal? Dê uma olhadinha com cuidado nessas doutrinas aí, dá uma lidazinha. É fácil de entender. Aqui você já entendeu. Arianismo quer dizer Jesus tinha apenas uma forma física. No nestorianismo, Jesus tinha a forma física e a forma divina. E no monofisismo, no mono está dizendo uma forma física só, Jesus tinha uma forma divina, somente natureza divina. Tá bom? Então, vamos agora para a chamada filosofia medieval, que é o conhecimento filosófico da Idade Média, a mesma coisa de conhecimento filosófico da Idade Média. Em que consistia isso? Consiste no seguinte, explicando assim, basicamente para a gente compreender, a Alta Idade Média, deixa eu colocar mais centralizado aqui, fica melhor para a gente. A Alta Idade Média tinha uma forma de conhecimento filosófico, enquanto que a Baixa Idade Média tinha outra. Tá bom? Na Alta Idade Média, a filosofia, o conhecimento filosófico, tinha por base as ideias de Platão. Olha só, a mistura de gregos com ideias da igreja. Ou seja, o que predominava aqui no campo filosófico, não tinha ciência ainda, então a filosofia que explicava as coisas, né? O Platão, o platonismo, né, deu origem aí a uma escola filosófica na Alta Idade Média chamada de patrística, né? E muitos monges, muitos padres, até o Papa mesmo, era muito influenciado pela patrística. E o que é que dizia essa patrística? Né? A patrística dizia o seguinte, que existe um mundo ideal, viu? Que seria o que se poderia chamar de paraíso, né?
existe o mundo imperfeito. Imperfeito. É o que nós podemos chamar de nosso mundo aqui, o mundo real, né? Não é ideal, é porque ele é real, tá bom? Então é o seguinte, o mundo imperfeito, os seres humanos estavam aqui como uma espécie de provação. Se ele fosse ruim, ele não ia para o paraíso, certo? Não tinha como ele ir para o paraíso, ele ia permanecer, ele ia, enfim, para outra realidade aí, imperfeita, igual a ele, um ser humano imperfeito, né? Já na filosofia da Baixa Idade Média, o pessoal aqui adotou as ideias do Aristóteles. Também chamada de filosofia escolástica. Em que consistia essa filosofia escolástica? Consistia em unir a fé e a razão. Então o ser humano ele era composto de duas naturezas, uma natureza de fé e uma natureza de razão, de raciocínio, de lógica, viu? E fé em crença inabalável, enfim. Na escolástica criou-se a ideia do livre arbítrio, em que o ser humano poderia muito bem usar a razão e ter a fé também, sem problema nenhum. Aqui no mundo que ele poderia estar vivendo, ele tinha a sua liberdade de escolher, mas ele poderia se arrepender, né, e conquistar a sua salvação. Bom, então são duas ideias diferentes, uma ideia na Alta Idade Média e outra ideia filosófica na Baixa Idade Média. Como vocês podem perceber, as ideias de Platão eram mais radicais, né? Ou é sim ou não, aqui não. A escolástica já coloca um sentido aqui de razão embutido. No mundo de Platão, por exemplo, é o mundo ideal, o mundo perfeito, não tem defeito não. Viu? Por exemplo, amor platônico. Amor platônico é quando alguém ama uma coisa ou alguma pessoa como aquela coisa fosse a coisa mais perfeita do que existe. Não tem defeito, sem defeito. É um amor platônico. Para aquela pessoa só existe aquela pessoa ali que é perfeita. Todo mundo pode achar ruim, mas ele, na ideia dele, é o que há de mais perfeito na vida. É amor platônico. Então, o mundo platônico é isso, é o mundo das ideias. Já o mundo de Aristóteles é o mundo da razão, da fé e da lógica, né? Tá bom? Do livre-arbítrio, que vai levar o ser humano a escolher o seu caminho. Ele pode escolher o caminho que ele quiser. Tá bom? Essa parte de quem está falando aí, ela está na página 30 também. Tá? Tá bem na página 30, onde você vai perceber, que você vai fazer a leitura em casa, tá bom? E vai entender que são vertentes diferentes, né? São formas de entender a vida um pouco diferentes. Eu trouxe aqui a atividade que eu passei para casa nessa semana, onde eu perguntei na primeira questão aqui, ó, explicar como surgiram as primeiras cidades medievais. É tipo, você está revisando aqui, você não tem nenhuma novidade nessa atividade que você não consiga responder com suas próprias palavras. Eu coloquei a imagem de uma cidade francesa, Carcassonne, na França, uma cidade fundada em tempos medievais. Ainda hoje existe aí a cidade, né? Também tem Paris, tem Sorbonne, tem muitos outros na França. Então, você pode dizer, explicar como elas surgiram, que foi ao redor dos feudos, né? Foi pós feiras medievais, elas aumentaram de tamanho, viu? Com as cruzadas elas acabaram se desenvolvendo mais ainda, viu? Tem várias formas de você responder isso aí, tá bom? Crie uma definição para o termo burguesia. A gente sabe que burguesia é uma classe social, não é nobreza, não pertence ao clero e não pertence aos camponeses. Então a burguesia é uma classe social. Mas ela é da onde a burguesia? Né? O que foram as cruzadas, que foram movimentos que nós vimos na aula, né? Foram movimentos para levar cristãos nobres, cristãos nobres, camponeses,
até Jerusalém para libertar a cidade santa, né? O pretexto era esse, mas a finalidade de fato era enriquecimento, era conquista, essas coisas. O alto clero era composto por quem? Aí você vai só marcar. Tá falando de clero, né? Uma classe social lá dos feudalismos, tá bom? Faça a leitura das informações abaixo e descubra quais, né? Quais são verdadeiras sobre o feudalismo. Você vai ler cada uma delas e vai marcar somente uma alternativa a que for verdadeira sobre o feudalismo, tá bom? Então, lê com cuidado. Por exemplo, essa letra A. O feudalismo era um sistema econômico, social e político que consolidou na Idade Média, onde exercia o poder quem tinha posse do feudo. Será que está certo? B. Descentralização do poder nas mãos de senhores feudais. Descentralização, preste atenção, né, gente? É diferente de centralização do poder, é bem diferente. Já dei um spoilerzinho aqui para vocês, né? Aí você vai dar uma lidazinha aí, ó, interpreta direitinho cada, enfim, né, ó, a sociedade feudal era desigual e hierarquizada, com pouca mobilidade social. Haviam 3 ordens sociais: o clero, a nobreza e os camponeses. Será que é verdade isso? Lembra dos castelinhos que lá que a gente fazia, viu? A gente fazia nas aulas. Bom, a economia feudal tinha a agricultura como base e as relações comerciais se davam principalmente por meio de trocas. O escambo, né, gente? Então, vamos marcando aí, tentem marcar, tentem fazer direitinho essa atividade, já dei muita dica legal aí, tá? E na próxima aula a gente vai ver sobre a arquitetura na Idade Média e o início das universidades, tá? A universidade são as escolas de formação de graduados, tá bom? São os médicos, engenheiros, enfim, já começaram a surgir as universidades. Ainda na Idade Média já começaram a aparecer essas universidades, tá bom? Então, grande abraço, bom dia, se cuidem.